Olá, eu sou sua assistente virtual. Enquanto você fala, eu posso escutar suas conversas, e nem sempre você sabe disso. Meus criadores, os humanos, também podem transcrever aquilo que você diz. E isso está dando um grande problema para o meu chefe. Você já teve a impressão de que as redes sociais escutam o que você fala? Comentou alguma coisa perto do celular e minutos depois viu uma propaganda sobre o mesmo assunto no Facebook, no Instagram, na Amazon ou nos anúncios do Google? Pois é, as gigantes da tecnologia sempre negaram essa prática, mas não é bem assim. Na última terça-feira, o Facebook confirmou que vinha usando centenas de funcionários terceirizados não apenas para ouvir, mas para transcrever áudios enviados por meio do Messenger. Nick Clegg, o chefe de assuntos globais e comunicação do Facebook, disse que a empresa escuta uma pequena amostra e que a transcrição é para testar a eficácia da inteligência artificial. Em abril, a agência de notícias Bloomberg já havia denunciado que a Amazon e a Apple tinham equipes dedicadas a ouvir conversas captadas por seus assistentes pessoais, Alexa e Siri. Até que ponto podemos ser espionados pelos nossos próprios celulares, tablets e computadores? Há limites para a atuação das empresas de tecnologia? Esse é o assunto do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e nós conversamos com o colunista Pedro Doria e com o repórter Sérgio Matsura. E hoje é dia de ponto e vírgula. O repórter Silvio Essinger conta a história da guitarra usada em 1985 pela banda Scorpions. No Rock in Rio, na primeira edição. Ela foi fabricada especialmente para o festival e agora reformada, a pedido do empresário Roberto Medina. Ela será usada novamente pela banda este ano. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Pedro, no caso do Facebook especificamente, o próprio Mark Zuckerberg foi ao Congresso americano, foi perguntado lá para ele, olha, o Facebook utiliza os microfones dos celulares para monitorar seus usuários, utiliza câmeras, ele disse que não, com todas as letras. Até que ponto a gente tem alguma garantia, né? Porque tem um monte lá de letra miúda, o Facebook agora diz que nenhum usuário teve seus áudios gravados sem autorização, mas certamente se você for perguntar para esse usuário se ele sabia que estava tendo seu áudio transcrito, muito provavelmente ele vai dizer que não, né? Eu tendo a acreditar que o Zuckerberg não prestou falso testemunho. Yes or no, does Facebook use audio obtained from mobile devices to enrich personal information about its users? No. Porque, por um motivo muito simples, o risco para ele ia ser elevado demais se ele falasse uma mentira perante o Congresso americano e isso fosse descoberto. Agora, eles, evidentemente, todos esses executivos, não é uma questão apenas do Zuckerberg, isso vale para o Tim Cook da Apple, isso vale para os dois sócios do Google, isso vale para todo mundo. Todos esses executivos, eles calculam muito o que falam. Então, literalmente, naquela frase está tudo correto, mas existem pequenas exceções que não estão previstas na construção da frase, por assim dizer. Vamos lá. Quando ele fala o Facebook não usa o seu microfone, ele está falando do Facebook, ele não está falando do Messenger. E esses áudios que foram transcritos foram áudios, mensagens de áudio enviadas via Messenger, que é o outro aplicativo de conversas do Facebook. Quando a gente manda aquelas mensagens internas do Facebook, a gente não está usando o Facebook, a gente está usando o Facebook Messenger como outro aplicativo, e eles tratam como outro aplicativo. Isso, para você ter esse serviço de transcrição dos áudios, isso é um serviço que o Facebook presta, você tem que pedir ele. Ou seja, você sabe que esses áudios que você grava serão transcritos, serão transformados em texto. A grande pergunta que as pessoas se fazem hoje, será que a minha câmera, será que o meu microfone está ligado enquanto eu não estou utilizando ou utilizando essas ferramentas? Sim, em muitos momentos o microfone do seu celular está ligado e está preparado para ouvir você. E muitas vezes isso acontece porque você instalou um determinado aplicativo, um joguinho, por exemplo, você não leu aquele contrato e naquele contrato está explícito que, olha, a gente deixa o microfone, a gente requer o direito de usar o seu microfone o tempo todo. Tanto o Android quanto o iOS, que é o sistema dos iPhones, hoje em dia já tem sistemas
nos quais eles facilitam esses contratos. Então, quando você instala um aplicativo novo e abre ele pela primeira vez, vocês já viveram isso. Esse aplicativo quer poder usar sua câmera. Esse aplicativo quer poder usar seu microfone. Esse aplicativo quer poder usar sua localização de GPS. Você autoriza? E aí depende de você autorizar ou não. É evidente que muitas vezes se torna impossível a gente ter controle de o que está sendo ouvido, o que não está sendo ouvido, porque a gente não lembra. Eu acho que aconteceu já com todo mundo. Você está conversando com a sua mulher na cozinha porque tem que comprar uma panela nova. E aí, 2 minutos depois, você vai para a rede social, já tem uma propaganda de panela, né? E você está conversando com uma pessoa, sequer pesquisou na internet. Como você mesmo contou, uma quantidade imensa de pessoas descreve exatamente esse momento. Eu estava com o meu iPhone e o iPhone estava do lado, eu falei com a minha mulher que eu queria comprar não sei o que, e de repente começou a aparecer anúncio daquele não sei o quê. Eu estava com o Google Home, que é a minha caixinha de som inteligente, e estava falando sobre isso, de repente eu começo a ouvir anúncio. Essa coisa de machine learning, de aprendizado de máquina, esse troço funciona. Às vezes, ele infere que você está querendo panelas pelo tipo de buscas que você tem feito recentemente, pelo tipo de comentários que você tem feito recentemente. Você não fez nenhuma busca por panela, mas vários dos seus comportamentos levam esses algoritmos a compreender que você brevemente vai ter, talvez nem saiba ainda conscientemente, mas você vai ter o desejo de comprar uma panela e ele já começa a te apresentar anúncios relacionados a isso. Então, às vezes, as pessoas acham que a resposta é uma resposta óbvia. Eu falei perto, ele na verdade estava gravando, e é por isso que ele me apresenta anúncios. Não, é porque nosso comportamento já estava levando à conclusão de que a gente estava em busca daquele produto. Then using all of these services is going to be a fundamentally different experience a few years from now. E como é que é o dilema do usuário, para a gente encerrar a conversa? O usuário, cada dia que passa, ele quer mais utilizar as ferramentas que a tecnologia proporciona. Então, a cada dia a gente está cada vez mais entrando no mundo das empresas que produzem os softwares e tudo mais. Ao passo, a gente está aumentando, portanto, a nossa vulnerabilidade. Como entrar cada vez mais nesse mundo, se beneficiar das novas tecnologias e, ao mesmo tempo, tentar se proteger, ou pelo menos proteger aquilo que você não quer que outras pessoas saibam? Vamos lá. Em agosto do ano que vem, entra em vigor no Brasil uma lei que é chamada de Lei de Proteção de Dados Pessoais. O objetivo da lei é estabelecer uma série de regras que empresas e organizações terão que seguir. Quem descumprir essas determinações vai ser punido. Essa lei é uma lei muito similar à GDPR, que é uma outra lei aprovada para o ambiente da União Europeia e que entrou em vigor no ano passado. Ela dá ao cidadão uma série de direitos. Um dos direitos é o seguinte: se por um acaso um algoritmo de aprendizado de máquina tomou uma decisão a seu respeito, por exemplo, se você tem direito ou não a uma determinada taxa de juros no empréstimo, ou se você tem direito ou não a alugar um apartamento, porque esses algoritmos vão começar a ser usados em tudo na nossa vida, se algum algoritmo tomou uma decisão, você passa a ter o direito, com essa lei, a requisitar a empresa, por exemplo, a seguradora, que um ser humano revise a decisão do algoritmo. Reanalise, você tem direito a um recurso com o ser humano, não apenas com o computador. Número 2, você tem o direito a perguntar a qualquer empresa que dados ela tem a seu respeito. Você tem o direito a pedir para que essa empresa apague os seus dados. Você tem o direito a pedir uma cópia desses seus dados. Você tem direito a saber como esses dados são usados, para quem, em que circunstâncias. Quer dizer, a legislação, a partir do segundo semestre do ano que vem, passa a nos dar uma série de direitos a partir do que nós já sabemos da utilização dessas tecnologias. Só que esses direitos só servem se a gente tiver consciência de como que esses dados estão sendo usados. Faz parte de ser cidadão hoje em dia compreender que o jogo mudou, que a gente não vive mais no século XX, que somos monitorados existem condições, tanto por parte do governo quanto por empresas privadas,
de nos monitorar de forma muito mais profunda. Às vezes eu tenho uma aflição no Brasil, todo o nosso debate político, às vezes parece ancorado em questões que datam dos anos 30 aos anos 50. A gente está mais preocupado em discutir se o petróleo é nosso ou não, se as leis trabalhistas devem ser rigorosas ou não, e como é que a gente lida com previdência, do que a gente está preparado e disposto a discutir sobre as questões do século XXI. Como é que carros autônomos vão funcionar, como é que a gente vai lidar com a quantidade imensa de pessoas que nas próximas 2 décadas vão perder seus empregos por conta de automação baseada em aprendizado de máquina, como que as polícias começam a operar a partir da tecnologia, porque isso dá condições de desmando muito maiores. Essas são discussões que não estão sendo tidas no Brasil e a gente precisa começar a tê-las urgentemente. São as questões mais importantes dessa era que a gente está entrando. Pedro, obrigada pela participação. Até mais. Até. Valeu, Pedro. Obrigado. Então, já que o nosso assunto aqui é privacidade, o uso de dados de usuários de redes sociais, a gente conversa agora com o repórter Sérgio Matsuura, que acabou de voltar de uma viagem à China e que cobre esse assunto já há muito tempo. Por lá, não dá para falar em privacidade, né, Matsuura? A privacidade online é bem complicado realmente se falar sobre a China, porque o governo tem um controle total sobre o que circula na internet. Existem filtros para determinados assuntos que simplesmente são banidos das redes sociais. Teve um episódio que ficou bastante conhecido faz pouco tempo, foi um meme que comparava o Xi Jinping, que é o presidente, e o Obama, que na época era presidente dos Estados Unidos, com o Puff e o Tigrão dos quadrinhos. É você, leitão! Isso foi banido das redes sociais, simplesmente, porque é um conteúdo que eles acharam que era ofensivo ao governo. Então lá realmente existe um controle total sobre o que circula nas redes. E para garantir a existência desse controle, naturalmente tem que existir a tecnologia produzida pelos próprios chineses. O controle, na verdade, se dá porque tudo que o usuário se vale, as ferramentas do usuário, na verdade, são produzidas sob a tutela do governo chinês. Não sei se sobre a tutela, assim, existem companhias privadas imensas, Baidu, Tencent, Alibaba, são todas empresas privadas, mas toda empresa possui uma comissão do governo. Mas que o controle da internet é feito mesmo com filtros que eles chamam de um Great Firewall, que a internet, tudo que passa na internet é filtrado e eles podem bloquear ou não o que acharem necessário. E eles ouvem os cidadãos, porque a gente está falando aqui do Facebook ouvindo mensagens de áudio dos usuários do Messenger, né? E outras gigantes da tecnologia, isso no Ocidente. Na China isso acontece com viés estatal? Não faço ideia. É difícil dizer, mas provável, né? É possível. Mas aí entra na questão da capacidade de análise, né? Até o caso das empresas ocidentais, do Facebook, Google, Amazon, Microsoft, elas faziam uma transcrição de um percentual muito pequeno de todos os áudios captados. É muito difícil você analisar, vamos dizer, na China, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, são quase 800 milhões de internautas. Analisar em tempo real 800 milhões de pessoas falando é bem complicado. É complicado hoje, mas a tecnologia também pode avançar o suficiente para permitir análise de dados maiores, em volume ainda maior. É o que a gente está caminhando, né? Hoje a capacidade de computação em nuvem é assustadora, que se for comparar, 5 anos atrás. Vai ficar bem difícil você falar alguma coisa em algum lugar sem que alguma máquina em algum lugar do mundo saiba. O Matsuura estava contando pra gente que o que te impressionou muito na China é a quantidade de câmeras que tem por lá, né? Eles já estão nessa nova fronteira do reconhecimento facial e isso está super disseminado por lá. Sim, eu viajei para a região de Shenzhen, no sul da China, na fronteira Hong Kong, onde estão as maiores empresas de tecnologia chinesas, ficam baseadas lá. São dezenas de câmeras. O interessante é que os chineses não se incomodam, assim, que para nós ocidentais é uma invasão de privacidade, é o governo saber onde a gente está, para eles parece ser muito normal. Conversando com alguns chineses, eles só diziam, olha, é bom para segurança, não precisa ter polícia, porque tudo que acontecer vai ser registrado por alguma câmera que tem reconhecimento facial
e a pessoa vai ser pega, vai ser identificada, vai ser localizada. Agora, a falta de transparência que existe, por exemplo, do governo chinês, também faz com que a gente não tenha a menor ideia sobre o uso dessas informações pelo Estado. Algumas organizações de direitos humanos falam muito sobre o uso dessas tecnologias na vigilância de minorias muçulmanas. Mas para nós ocidentais é muito difícil a gente dizer o que o governo faz ou não com essas informações. Para os chineses que eu conversei em Shenzhen, é uma questão de segurança. Eles não veem esse problema de privacidade. Para eles é ótimo. É uma polícia que está vigiando todos os lugares todo o tempo. É isso aí. Se for uma política governamental, né, num estado como a China. Sim, mas aqui no Brasil a gente também é isso ou isso, né? A Polícia Militar tá colocando isso no Rio de Janeiro e a gente não tem como discutir. Mas pelo menos a gente opina, a gente tem uma opinião sobre a privacidade ou não, sobre erros ou não. Comentava com eles, eles diziam: olha, aqui são 1,4 bilhão de pessoas. Não tem como controlar de outra forma. Relaxa. Se não for usar o Big Data, não tem jeito. Pois é, e falando do Big Data, como é que é o debate sobre o uso comercial das informações privadas, né, das informações pessoais? Eles têm algum tipo de debate sobre isso? Restrição? Não, acho que no mundo, não só na China como no Ocidente, a gente também já meio que sublimou esse debate, né? Tipo, o Google, a gente fala muito, olha, o Google usa... A gente faz uma pesquisa e o Google vai lá e mostra uma oferta logo em seguida. Mas a gente continua usando o Google. O Facebook, a gente... reclama, olha, eu estava procurando uma viagem para Miami e apareceu uma propaganda para mim. A gente continua usando o Facebook. É um modelo de monetização questionável, mas é o que a gente tem para hoje, né? Matsura, obrigada pela participação. Até mais. Muito obrigado a vocês. Até mais. Valeu, um abraço. Bom, e hoje no quadro Ponto e Vírgula a gente conversa com o Silvio Essinger, repórter de cultura. Tudo bom, Silvio? Tudo bem? Tudo bem. E hoje vamos revisitar o Rock in Rio de 1985, falando sobre o Scorpions. Vai ter uma homenagem àquela edição com o uso da guitarra. A mesma guitarra que foi usada naquele show histórico, né? O que aconteceu foi o seguinte... Em 1984, 35 anos atrás, quando o Scorpions foi convidado para o que seria o primeiro Rock in Rio, né, o primeiro grande festival de rock no Brasil, o primeiro grande festival internacional de rock no Brasil, o guitarrista Matias Jabs teve uma ideia. Bom, já que a gente vai lá tocar nesse festival, que promete ser tão grande, num país onde a gente nunca tinha ido, ele viu o logotipo que estava sendo veiculado, né, para o festival, né, do cartaz, que era uma guitarra com o formato da América do Sul. Ele pensou, vou pedir a Gibson, que é a fábrica de guitarras, uma das guitarras mais clássicas e que ele tinha ajudado a popularizar bastante com os Scorpions. Ele chegou e pensou assim, vou pedir para a Gibson fazer uma guitarra igual àquela do logotipo e com os detalhezinhos, né? Fazer ela verde com os losangos amarelos da bandeira do Brasil, vários losangos distribuídos pela guitarra, então vai ser uma guitarra em homenagem ao Brasil e ao festival. Essa guitarra vai ser usada agora de novo no show dos Scorpions, nesse Rock in Rio, 34 anos depois que eles voltam. Ele contou que ele inicialmente mandou o projeto para a Gibson e depois a Gibson falou assim, não, como é que é uma bandeira do Brasil? Não tinha Google na época, né? Não tinha Google, como é que... Ele teve que mandar uma foto. Enfim, a guitarra acabou ficando pronta em cima da hora do festival. E essa guitarra estava onde? Guardada esse tempo todo? Pois é. Depois que no final do festival, e o Scorpions fez 2 shows enormes para um público de mais de 250 mil pessoas cada noite, ele pegou essa guitarra e deu de presente para o Roberto Medina, um empresário, o idealizador e produtor do Rock in Rio. E o Medina guardou essa guitarra esses anos todos. Quando o Scorpions foi confirmado para essa edição agora de 2019 do Rock in Rio, o Medina aí ele pensou, bom, vamos
vamos oferecer essa guitarra de novo para ele tocar nos Scorpions com essa guitarra de novo, vai ser bacana. E ele reformou essa guitarra que tá agora zero bala, pronta pro Matias se apresentar dia 4 de outubro no Rock in Rio. E o Matias conta que era uma guitarra, assim, apesar do formato estranho de ser uma guitarra pesada, era uma guitarra que tinha um som muito bom e ao contrário do que parece, bastante boa de se tocar, bastante confortável. Agora, Silvia, essa guitarra é pitoresca, histórica e tal, mas é meio feinha, né? Olha, tá no Hall da Fama das guitarras feias. Ela é uma guitarra, digamos assim, polêmica, né? Tem uma comunidade no Facebook, o Guitarras Feias, que essa semana botou ela em destaque lá. Eu acho que todas as guitarras, né, que tendem a fugir um pouco dos modelos clássicos, né, perigam acabar caindo nessa categoria das guitarras feias. Mas o som continua de alto nível. É uma guitarra Gibson, né? É uma guitarra de uma das marcas mais famosas e conceituadas da indústria musical. Silvio, obrigada. Essa reportagem completa está no site do Globo e as imagens, né? Quem ficou curioso, está nos ouvindo, não lembra da guitarra? Tá lá a foto no site do Globo da guitarra com formato de América do Sul. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, Spotify, iTunes e demais plataformas de áudio. E você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Todas as notícias e reportagens especiais você tem no site do Globo, globo.com.br. A captação do áudio ficou por conta do Maurício Belli. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.